Campina Grande, sexta-feira, 24 de novembro. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida. Eu espero em Deus que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber a conclusão do estudo sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Eu quero lembrar a todos que amanhã, às 19h30, estaremos dando início às comemorações do 52º aniversário da Igreja do Calvário e também o 43º aniversário do Conjunto Coral Saracali. Foi especialmente convidado para estar conosco na abertura o reverendo Alexandre Ximenes, pastor da Igreja Episcopal em Recife. Ele vai estar conosco amanhã na abertura. Contaremos também com a participação da Orquestra Louvores Eternais de Campina Grande. Estaremos ali iniciando, portanto, essas comemorações que eu acredito será uma bênção para aqueles que irão estar conosco. O culto no sábado tem a abertura tem início às 19h30 e no domingo às 18h. No domingo pregará, na ocasião, o reverendo Orlando, da Igreja de Diamantina. Portanto, não percam, prestigie esta festa de aniversário e venha nos honrar com a sua presença. Nesse instante, quero deixá-los com a conclusão do estudo sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nos aguarde. Portanto, meus irmãos, observe que o harpazo que Jesus falou, que o apóstolo Paulo descreve aqui nesse capítulo 5, no capítulo 4, que já foi estudado pelo pastor Antônio Júnior, e no capítulo 5 ele dá continuidade, chegando a fazer um arremate, fazendo uma conclusão. Por isso que ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Outra coisa importante é que o harpazo, como vocês viram, será como um relâmpago que sai do oriente para o ocidente, conforme lemos Mateus 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 27, desculpem. 24, Mateus, verso 27. Assim como o relâmpago fuzila do oriente para o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não abrir e fechar de olhos. E observe que essa vinda, o harpazo, vai ser de forma invisível, porque assim como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não abrir e fechar de olhos. Lá no livro no Evangelho segundo escreveu São Mateus, que eu citei agora há pouco, você vê que essa vinda de Jesus, ela será apenas para aqueles que estão aguardando a sua eminente volta para nos buscar. Paulo, escrevendo na sua carta 1 aos Coríntios 15:52, ele fala que, inclusive é importante nós lermos isso aqui para que você entenda, que, por isso que eu disse a vocês que não só os evangelhos, mas inclusive as cartas pastorais, as epístolas de Paulo, todas elas, inclusive aqui aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, Paulo diz aqui, verso 52, Paulo diz: num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Aqui está falando de harpazo. A palavra harpazo significa rápido, sequestro, ser tomado abruptamente. Agora preste atenção, e a parousia, que é a segunda vinda de Jesus, parousia, também uma palavra traduzida do hebraico que significa volta de Jesus, segunda vinda de Jesus. Só que
Lembra-se quando Jesus foi assunto aos céus? Vieram 2 anjos e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Do mesmo modo como este Jesus está sendo assunto aos céus, isso está lá no livro de Atos, capítulo 1. Seria bom a gente ler versos de 6 a 11. Atos capítulo 1, versos 6 a 11. Olha, então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, quando será este tempo que o Senhor restaure o reino de Israel? Respondeu-lhes: não compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele estava dando todas as coordenadas. Ele diz: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, eles vendo Jesus ser assunto aos céus, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os seus olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o vistes subir. Está falando de uma vinda, assim como foi a ida visível, também será a sua vinda invisível. Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios 15, 52, diz que será num abrir e fechar de olhos, será rápido. A trombeta vai soar, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Foi o que o pastor Antônio Júnior estudou na última semana. Então vai ser uma coisa somente para aqueles que realmente foram comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Os ímpios vão apenas sentir a falta, a ausência. E aí, se você for lá para Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que quando Jesus vier para estabelecer o seu reino sobre a terra, todo olho verá. Aquilo que diz lá em Atos 1, 6, até o verso 11, do modo como viste subir, do mesmo modo ele há de vir. Então essa vinda aí é parousia. Arpaz é uma coisa, parousia é outra coisa. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Que tem a ver com o estudo? Porque Paulo está trazendo isso de forma clara. Quando ele diz relativamente quanto aos tempos e à época, não há necessidade que eu vos escreva. Não há necessidade, vocês estão familiarizados. Eu não sei se os irmãos já assistiram um seriado que tem pode ver na internet, é Deixados para Trás 1, Deixados para Trás 2, Deixados para Trás 3. Alguém aqui já assistiu esses seriados? Tem até o 4. Alguém já assistiu? Eu recomendo que vocês assistam esse seriado. É uma simulação como essa que nós vimos aqui, do mesmo modo, da mesma maneira. Lembrando que Jesus falou lá que 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no moinho, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Então está falando de quem vai e de quem fica. Então, meus irmãos, é importante que você veja, observe os fatos, os acontecimentos odiernos que estamos hoje convivendo com todos eles. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que Jesus foi quem falou isso. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porque as pessoas estão tão céticas quanto ao Evangelho, quanto à pregação do Evangelho, por causa de muita coisa que foi propagada em nome do Evangelho, sem ter nada com o Evangelho, que as pessoas ficaram céticas, incrédulas, não acreditam em pregação de muita gente, ou de pastores, né? Não querem mais vir à igreja, não vêm à igreja, não querem nada com a igreja, filhos de crente, decepcionados com muitos escândalos que acontecem. Se eu vou lá ser crente, está tudo contaminado, está tudo poluído, o que é que eu vou fazer na igreja? Eu vou perder meu tempo na igreja? Vou nada. Então é como Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra?
diante de todas essas coisas que estão acontecendo. E é bom que você pense, não perca a esperança da volta de Cristo. Amém, meus irmãos? Não perca, porque até mesmo aqueles que creem que Jesus vai voltar, estão com seus corações cheios de dúvidas. Até aqueles que creem que Jesus virá, ou voltará para arrebatar a sua igreja, serão surpreendidos, porque Jesus virá repentinamente. Portanto, nesse versículo 1 aqui do capítulo 5, nesse versículo 1, Paulo chama a atenção dos crentes em geral, não somente para os cristãos de Tessalônica, mas também todos os tempos, considerarem que esse iminente dia vai chegar um dia, e todos devem esperar, sem perder a esperança de que um dia Jesus virá buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Vamos para o versículo 2. Aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para duas coisas que Paulo descreve aqui. No versículo 2, ele deixa um exemplo notabilíssimo, o exemplo do ladrão. E no versículo 3, quando a gente for concluir, ele cita o exemplo de uma mulher quando está grávida, esperando o dia do bebê nascer. Então vamos ao versículo 2. Paulo diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O exemplo que Paulo dá ênfase aqui é do ladrão. Ora, se nós estamos sendo ameaçados de sermos assaltados, de sermos roubados, o que é que nós vamos fazer? Hein? Qual será a nossa atitude? Vigilância, estar atento, vigilância. É isso que Paulo está dizendo. A ação da igreja, daqueles que estão esperando, para que não percam a esperança de Jesus voltar, a ação é de um ato de vigilância. Por isso que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus 24, 42 a 43, portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora do vosso Senhor, mas considerai isso: se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fossem arrombados a sua casa, estaria atento, vigilante. Pedro faz essa semelhante afirmação: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Apocalipse capítulo 16, versículo 15, o Senhor diz assim também, lá no livro do Apocalipse, olha, lá no último livro do Novo Testamento: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se vejam as suas vergonhas. Então observe que aqui nesse versículo 2, Paulo chama a atenção dos tessalonicenses para que eles estejam atentos e vigilantes, para que não sejam tomados de surpresa como ladrão. Pastor, isso foi só para os dias da igreja de Tessalônica? Não. Todo o período da história da igreja, e principalmente nós que estamos vivendo nesses últimos tempos. Há mais hoje necessidade de nós estarmos vigilantes do que em qualquer outra época. E vamos para o versículo 3 para encerrar. No verso 3 desse capítulo 5, Paulo diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqui Jesus toma, o apóstolo São Paulo toma o exemplo, já citado por Jesus inclusive, num dos evangelhos, falando que a sua vinda será como comparada a uma mulher quando está para dar à luz.
vêm as contrações, vêm as dores de parto. Assim será também quando Jesus voltar. Quando o povo estiver dizendo, em outras palavras, há uma tradução na linguagem de hoje que diz assim: quando o povo estiver dizendo, vai tudo bem, está tudo calmo e está tudo em paz, então de repente o desastre virá sobre eles, tão súbito como as dores de parto de uma mulher. E eu vou aproveitar aqui para dizer uma coisa para vocês. Até antes do dia 7 deste mês, havia alguma ameaça de haver uma terceira G mundial? Eu estou perguntando aqui a vocês e você que está em casa, me respondam, sim ou não? Sim ou não? Ninguém imaginava. Até sábado, dia 7, dia 5, dia 6, ninguém imaginava. E de repente foi essa invasão, né, desses terroristas lá no Estado de Israel para desestabilizar a paz mundial. Porém, preste atenção no que eu vou dizer, é bem provável que surja alguém que diga: basta, vamos parar, senão nós vamos todos ser destruídos. E esse alguém, meus irmãos, pode ser que seja o anticristo, e ele vai trazer uma sensação de paz, de segurança, de tranquilidade, porque de uma hora para outra, não estou aqui fazendo resenha, não estou aqui fazendo ameaça nenhuma, mas de uma hora para outra a gente pode se deparar com a terceira G mundial, de uma hora para outra. É possível que a gente vá dormir hoje e amanhã de manhã seja deflagrada uma G mundial, uma terceira G mundial. E aí deve surgir alguém que diga: vamos acabar com essa confusão, vamos acabar com essa briga, vamos acabar com tudo isso e vamos então ter dias de refrigério, de paz. É quando esse texto que nós vimos aqui, que estamos trazendo como meditação, possivelmente aconteça uma falsa paz. Uma falsa paz. Essa será, portanto, meus irmãos, a situação que ora o mundo está vivendo daqui para frente. Mas aí, voltando aqui ao texto, essa reação que Paulo cita aqui como exemplo da mulher quando está para dar à luz, a proporção que vai chegando a hora da criança, do bebê nascer, ela vai sentindo dores e contrações, cada uma maior do que a outra, é o que a gente está vendo. O que você está assistindo hoje, esses atos terroristas, macabros, malignos, eu estava vendo, até a gente descrever, a gente não se sente bem, crianças serem, diante dos seus pais, arrancados os olhos, arrancada as unhas, os dedos torados, e depois um tiro na cabeça, diante dos pais. Isso é terrível, isso deixa a gente arrasado. Isso é o princípio das dores, como a mulher quando está para dar à luz. Paulo está falando numa linguagem figurativa, porém, para nós, nesses dias, parece-nos que foi para esta época, para esses dias que estamos vivendo. E aí no capítulo, lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 26, o homem vai chegar ao ponto naqueles dias que buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E ainda em Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ou seja, os filhos das trevas, em sua incredulidade, em sua dureza de coração, em suas vidas de orgias, irão
depois de terem rejeitado Jesus, o Cordeiro de Deus, pedir a morte e a morte fugirá deles. O mundo hoje, meus irmãos, está num verdadeiro pé de guerra. A destruição que se aproxima parece que será plena e cabal. Porém, não perca a esperança da volta de Cristo. Amém? Amém? Não perca a esperança da volta de Cristo. Conclusão. Esse dia do Senhor que Paulo fala aqui no verso 3, no verso 2, aliás, ele diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Também tem uma interpretação de falar do dia do juízo, o dia do Senhor. Não é somente o dia quando o Senhor virá nos buscar, mas também há quem mostre que esse dia do Senhor será um dia de juízo. E aí é quando ele cita no verso 3, que será como a mulher quando está para dar à luz, ela sente dores, à proporção que a hora está chegando da criança nascer. Então eles serão trazidos a juízo nesse dia. Hoje nós estamos vendo acontecer no mundo inteiro, meus irmãos, em nossos dias, o princípio das dores de parto. E para terminar, Isaías capítulo 13, versos 6 a 12, e Sofonias 1, 14 a 18. Primeiro vamos ler Isaías 13, versos 6 a 12. Diz o texto: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se aproxima. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridão e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como prata, com pó, e sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente farei destruição total. Destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Bom, isso, meus irmãos, acontecerá para aqueles que não estão esperando o Senhor Jesus. Por isso, o tema: não perca a esperança da volta de Jesus. O mundo está aí totalmente sendo ameaçado de ser destruído, mas eu não perco a esperança. Paulo nos diz: se a nossa esperança em Cristo consistisse apenas nas coisas desta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não está aqui embaixo, está aí em cima. Amém, irmãos? E eu quero terminar trazendo uma ilustração para que você entenda o resumo de tudo que a gente viu hoje. Primeiro, lembrando que Paulo está dizendo, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, que tudo vocês estão familiarizados. As epístolas, os evangelhos todos vaticinaram muita coisa que eu li hoje à noite aqui para vocês, estava na cabeça deles. Tanto é que eles estavam esperando Jesus para aqueles dias. Mas eu quero terminar trazendo uma ilustração. Quando você faz uma viagem, seja um voo doméstico ou internacional, que você compra passagem para embarcar no aeroporto, você está com a sua passagem em mãos,
Mas você tem que fazer antes o check-in. Você só vai ter acesso à aeronave quando você fizer o check-in. Aí que você, depois que faz o check-in, você pode entrar na aeronave, tem a sua poltrona para você viajar e o destino que você vai chegar. Não é assim? Assim será com relação àqueles que não perderam a esperança da volta de Jesus. Nós estamos já de posse do bilhete de passagem. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida. Amém? Quem pode dizer amém? A menos que você não tenha certeza. Você que está em casa, todos nós, um dia fomos comprados, lavados pelo sangue de Jesus. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida. Nós estamos de posse desta passagem. Nós não iremos embarcar, nós já embarcamos através do sangue do Cordeiro. Estamos apenas aguardando a hora, como a aeronave quando ela está na pista taxiando para alçar voo. Estamos esperando o Senhor Jesus vir nos buscar, para que possamos ir com Ele, morar na glória. Amém? Que Deus nos abençoe. Espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido, edificado e abençoado através da exposição desse estudo muito importante. Eu quero lembrar a todos, mais uma vez, a festa de aniversário da Igreja do Calvário e do Conjunto Coral Saracalen amanhã. Igreja do Calvário, para aqueles que não sabem, está situada às margens do Açude Velho, ali no início do giradouro da Avenida Brasília, na entrada da cidade. Pregará na noite de abertura, às 19h30, o pastor Alexandre Ximenes. Contaremos também com a participação da Orquestra Louvores Eternais. No domingo, será aniversário do Conjunto Coral Saracalen. O culto tem início às 18 horas, e contaremos com a participação da presença e pregará na ocasião o pastor Orlando da Igreja Congregacional de Diamantina. O Conjunto Coral Saracalen estará apresentando um musical que eu acredito vai falar profundamente ao seu coração pela celebração do 43º aniversário de Ministério de Louvor na Casa do Senhor. Você está cordialmente convidado. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário, no início do giradouro da Avenida Brasília. O culto do sábado tem início às 19h30, no domingo às 18 horas. Esperamos contar com a sua participação, com a sua presença, o que muito nos honrará. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Jerusalém, em tuas ruas, eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, minha alma calentar. Por entre as tuas oliveiras, o vento vem contar histórias da velha cidade que os muros vão guardar. Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Ainda ouço em tuas ruas o som da multidão, de peregrinos e amantes em busca de oblação. No santo templo, em tuas fontes, se encontrava a paz. Jerusalém, quem te conhece, não te esquece mais. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus.
Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Jerusalém, em tuas preces, lembra dos filhos teus, que ainda não te conheceram, mas amam o teu Deus. São velhos, jovens e meninos, distantes do seu